A Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. A apresentação da professora e psicóloga Goza. É isso aí, gente, chegando à nossa Psicologia do Dia a Dia, agora 15h31, recebendo mais uma vez a nossa psicóloga Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza. Ô Goza, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, ouvintes. Vamos fazer uma recapitulação, né, daquilo que a gente conversou semana passada, né? Nós falamos dos pilares, né? Sim, nas 3 últimas semanas, na verdade, né? A gente falou sobre coisas que os pais não podem deixar de ensinar aos filhos, né? A gente falou, então, dessa educação ampla, não é? Que são valores, que são princípios, que são filosofias que os pais devem passar para os filhos do modelo de vida que eles vivem e que eles querem transmitir para os filhos, né? E eu fiquei assim me perguntando se não seria importante a gente falar sobre por que educar os filhos. O que é educar os filhos? O que significa educar, né? Assim, a gente fala, né? Os pais educam os filhos. Mas o que é educar? Por que você tem que educar? Existe a educação acadêmica, que você faz na escola, né? Que é transmitir conhecimento, que é motivar a criança, o adolescente para aprender, né? Conhecimento técnico, conhecimento acadêmico, que é uma coisa que expande o mundo, não é? Que faz com que você veja coisas que não estão ao seu alcance, né? Não estão na sua rotina, mas que existem e que você pode ir até elas. Então, a formação acadêmica, ela é uma expansão do mundo, não é? Você aprende uma outra língua, você aprende sobre outros lugares, outros países, você aprende ciência, né? Você aprende como funciona o seu corpo, mas você também aprende sobre o espaço, né? Você também aprende sobre funções, coisas que você pode desenvolver, né? Então, a educação acadêmica, ela é um expansor do mundo. Mas, hoje, talvez a gente esteja sentindo muita falta dessa educação acadêmica valorizada, não é? Então, você valorizar o conhecimento, você valorizar a ciência, você valorizar a cultura, aquilo que é transmitido, aquilo que faz a base na qual você se desenvolve. E também nós estamos sentindo falta daquela educação que a gente falou nos 3 últimos programas, de coisas essenciais, de valores, de princípios, de ideias que a gente precisa plantar nas crianças e nos jovens, para que eles convivam no mundo. Sim, aí você está falando da educação dentro de casa. Então nós vamos fazer, vamos dizer que nós vamos separar a educação em 2 partes. A educação acadêmica, que é aquela que a gente aprende na escola e vai seguindo até fazer faculdade, mestrado, doutorado, PhD, aquela coisa toda. E vamos falar então da educação que se aprende dentro de casa. Sabe, porque, para contextualizar, eu lembrei de uma coisa muito interessante, que uma vez foi perguntado pro filósofo, professor Mário Sérgio Cortella, é isso mesmo, né? Cortella, e perguntaram para ele o que os pais precisavam para ajudar os professores a educar seus filhos.
E ele falou, não, quem educa os filhos dentro de casa são os pais, é a família, né? Então vamos separar. Hoje nós vamos falar sobre a educação dentro de casa. Sim, e olha, o que os pais precisam para ajudar os professores a educar os filhos? Não, os professores ajudam os pais a educar os filhos, confirmando os valores que os filhos trazem para a escola. Mas quem educa são os pais. Exatamente. E quando você começa a educar seu filho? A partir do momento que você começa a conviver com ele, ou seja, desde sempre. O convívio é educativo. Uhum. Você educa seu filho o tempo todo que você convive com ele, né? Você educa na maneira como você faz as coisas em casa. Não só com o filho, não só para o filho, mas em casa. Então, você vê, né, no Japão, ninguém entra de sapato dentro de casa. Ninguém. Né? Então, você não precisa falar com a criança que ela precisa tirar o sapato para entrar em casa. Ela vê. Todo mundo tira. Ela também tira. Né? Você educa na maneira como você se relaciona com a criança, mas com as pessoas que ela vê você se relacionar. Uhum. Né? Então, essa educação de princípios, de valores, você faz sem perceber. Mas que é muito importante. Mas você precisa ter uma intenção, não é? Uhum. Então, há famílias que não percebiam que estimulavam, naturalizavam algum comportamento que quando o filho vai para a escola, dá problema. Exatamente. Na escola. E aí a escola chama e a família fala, nossa, a gente nem percebia. Porque a criança, ela imita, ela repete, né? Então, muitas vezes você educa naturalmente ao conviver, mas muitas vezes você precisa prestar atenção. Você precisa ter a intenção de ensinar. Eu observei uma coisa, até comentei com o João. Eu tenho lá no consultório um joguinho da velha de tecido. E as pecinhas que a gente joga são botões com um formatinho bonitinho de madeira, em cores diferentes. E aí, eu nunca tinha prestado atenção que enquanto eu espero esse menininho jogar, eu estou segurando o meu botão e eu bato ele no vidro. A minha mesa tem vidro em cima. Eu fico batendo ele no vidro, num ritmo. Eu só percebi que eu faço isso porque ele começou a fazer. Ele bate igualzinho. Ou seja, ele tá fazendo espelho, né? É isso, não é? Então, é isso. Aí eu ri. Na hora que eu percebi, eu falei, gente, eu faço isso. Né? E, olha, eu não tinha intenção. Mas ele faz. Enquanto espera, ele faz uma batucadinha. Né? Enquanto eu espero ele pensar onde ele vai pôr o botão dele, eu bato. Enquanto ele me espera pensar, ele também bate. Uhum. Então, é isso. A gente educa sendo. Então, antes de educar um filho para essa educação de princípios, de valores, de ética, a gente precisa se educar. A gente precisa pensar em como a gente vive, né? Então, às vezes, eu ouço pais que falam assim, ele me responde muito, meu filho me responde muito. E aí eu estou conversando com o casal e eu vejo como o pai responde ou intervém na conversa, na fala da mãe. É daí que ele está espelhando. E aí eu penso, eu entendo por que esse menino responde assim, né? É porque ele vê assim. É porque as coisas funcionam assim em casa. Então, esses valores,
não é? Essas coisas, elas não exigem formação acadêmica. Você não tem que ser psicóloga, psicólogo, para ensinar seu filho a respeitar as pessoas. Você tem que respeitar as pessoas. As pessoas, inclusive ele, seu filho, sua filha. É assim que você ensina a respeitar. É respeitando para que ele veja, mas também respeitando ele, ela, né? Você precisa desenvolver a disciplina no seu filho. Como? Tendo disciplina. Se você é disciplinado, automaticamente a criança vai se espelhar. Talvez seja um erro que as pessoas cometam, Goza, porque eu não imagino o quanto a gente não olha isso como espelho, né? Eu vou falar as pessoas, mas eu vou me incluir nessa. Às vezes a gente não consegue perceber que tudo aquilo que uma criança está aprendendo, ela está aprendendo da gente mesmo. Né? Ela está sempre aprendendo do que ela vê. Você educa seu filho o tempo todo. Sim. Para o bem e para o mal. Então, por isso é preciso você prestar atenção a si mesmo. Né? Prestar atenção em si mesmo. Como é que eu estou fazendo isso? Né? De onde essa criança tirou isso? Né? Porque às vezes você tem hábitos tão espontâneos, tão naturais, que você não percebe mais. E nesse momento, Goza, não cabe aquela história que as pessoas falam assim: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Aí não cabe. Em momento nenhum cabe. Porque por que eu tenho que fazer se você não faz? Né? E como as crianças imitam a gente? Eu, de propósito, com crianças que tinham muita dificuldade de jogar jogos onde elas podiam perder, elas nunca queriam jogar porque elas não queriam perder, né? E lá no consultório, elas não poderiam fazer como elas fazem em casa, jogar tudo pro alto, chorar, né? Porque perderam. Mas eu comecei a estimular essas crianças que os pais me falavam que tinham essa dificuldade, com muito cuidado eu estimulava. Então, quando eles acertavam, né, quando eles marcavam ponto, ou quando eles ganhavam no final do jogo, eu fazia um gesto que eu vi numa propaganda da Honda, que era, o cara tá lendo o testamento lá do tio que morreu. Eu deixo a casa para não sei quem, eu deixo não sei o que para não sei quem, para o meu sobrinho fulano de tal, eu deixo a minha Honda. Ele falava isso. Era o bem menos valioso, mas o rapaz era o que mais vibrava. Então ele fazia um gesto assim, yes! Com essa força assim, né? E aí eu passei a fazer isso. Quando essas crianças ganhavam, acertavam, eu falava, yes! Assim. E aí um dia, a mãe falou pra mim assim, ele agora tá fazendo um negócio tão engraçado. Aí ela falou isso, aí eu ri e falei, eu faço isso. Eu faço isso quando ele ganha, eu faço isso quando ele acerta, eu faço isso quando ele marca ponto. Quer dizer, ele introjetou isso como sendo uma grande vitória. Pois é. E era exatamente isso que eu queria, né? Que ele vibrasse com as vitórias, para ele se fortalecer para as derrotas. Que ele fizesse uma poupança de vitória, para na hora que viesse a derrota, ele segurar. Essa poupança fortalecesse. Ele segurar, porque ele tinha uma reserva ali. Então, é dessa educação que a gente está falando, né? Que essa é uma educação que só vem no convívio. No convívio atencioso, intencional. Né? É disso que a gente está falando. É dessa intenção de educar, intenção de formar. Né? A gente até pode usar uma gíria aí, né? Intenção de farmar. Farmar? Farmar aura, que os meninos estão falando agora. Ah, é? Farmar aura é brilhar, é se destacar. Olha só. Né? Os meninos estão falando isso agora, e a gente estava rindo outro dia, porque é um outro vocabulário, né? Sim. Eu, como
convivo com adolescente e acabo aprendendo, né? Mas a intenção de formar alguém que se reconhece, que se sente pertencente. E aí é isso, olha, é a criança que lava a louça, é a criança que arruma a própria cama, é a criança que apoia o irmãozinho, é a criança que facilita as coisas para os pais num momento de tumulto, numa casa que tem mais crianças, não é? É esta educação. Para a gente terminar, eu quero falar assim, eu fico muito emocionada com feitos de crianças. E a minha sobrinha, há um tempo atrás, me mandou umas fotos de uma mesa posta que o filho mais velho, que na época devia estar com 8 anos, 9 no máximo, agora ele tem 10, que ele arrumou, ele fez um sanduíche para a mãe. Ele desfiou o frango, ele montou o sanduíche, ele pôs no prato, ele pôs um joguinho americano, ele pegou um copo bonito, na descrição dele, né? Um copo bonito, pôs suco, porque a irmãzinha estava passando mal, estava chorando muito, custou para dormir, a mãe estava exausta. Quando ela acabou essa função, que a irmãzinha dormiu, ela encontrou essa mesa posta, esse sanduíche pronto, feito por uma criança de 9 anos. É isso, é essa educação. É eu saber que eu pertenço a essa comunidade, que eu sou importante, que eu posso contribuir e que eu faço diferença nessa comunidade. É dessa educação que eu estou falando hoje. Construir o futuro, né? Com crianças educadas, conscientes. Pessoas, é verdade, Goza. Muito boa essa reflexão nossa de hoje, e provavelmente semana que vem nós vamos continuar falando sobre isso, porque educação é muito importante. É a coisa mais importante que a gente tem para fazer. É verdade, sem dúvida. Ô, gente, mais uma vez conversando com a nossa psicóloga Margarida Maria Paula Rodrigues Vargas, a Goza. Ela atende seu consultório na Rua Barão do Monte Alto, 125, Sala 101. Goza, tem mais algum recado? Tem. Hoje tem um recado especial para Maria Neide Gabriel, no distrito de Boa Família, que eu fiquei sabendo que é minha ouvinte. Então, mandando um abraço para ela e agradecendo a audiência. É isso aí. Goza, até semana. Aliás, antes da gente terminar, qual que é o seu palpite para a seleção brasileira? Eu espero que a gente sofra menos, mas 2-1 tá bom. Mas a gente tem que sofrer menos. Eu também. A gente sofreu demais. E o João, qual que é o placar que você aposta aí? 3-0. 3-0, olha isso. Muito otimista, né? Ai, que bom aí. Que bom. 2-1 tá ótimo. Tá ótimo, né? Mas a gente não precisa sofrer tanto. Ai. Assim, apesar de que a gente, infelizmente, pode tomar um gol, quando toma um gol minha cabeça fica ruim, mas fazer o quê, né? Futebol é assim mesmo. Goza, domingo nós vamos torcer pra seleção. Vamos. E tomara que quinta-feira que vem a gente esteja aqui falando de educação, mas feliz com a vitória da seleção. Vitória da seleção. Até semana que vem. Até. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia.